Estou iniciando mais uma aula de microeconomia. Na verdade, agora a gente está iniciando a nossa segunda parte, né? Que é a parte da teoria do consumidor, que inicia com essa primeira aula. Ok? Então aqui a gente vai ter um entendimento de como o consumidor, como a gente pode ordenar, digamos assim, as preferências do consumidor. Na verdade, a teoria do consumidor ela é subdividida em várias partes, né? Que é preferência, restrição orçamentária, tomada de decisão, entre outros pontos, né, que a gente vai ver aqui dentro da teoria do consumidor. Então, a aula de hoje inicia com a questão da preferência. O primeiro ponto a ser estudado para entender esse processo, né? Bom, e aí a gente cria uma sistemática, né, para entender as preferências. Inclusive, existem uns símbolos próprios, né, uma notação própria para essa parte da teoria da preferência. Ele é muito parecido matematicamente com maior ou igual, maior ou menor, digamos assim, mas ele é diferente. Tem até um nome específico, mas eu não lembro agora. Então esse aqui é o símbolo, essa minhoquinha aí, digamos assim, é o símbolo da indiferença. A gente já vai ver o que é isso, né? Esse aqui, essa boquinha aberta aqui com a minhoquinha, representa a preferência fraca, ok? E aqui só a boquinha representa a preferência forte. E aí a gente vai fazer então essa análise aí do que se prefere o que através do uso dessa notação. Legal? Isso tem no Varium. Vocês podem dar uma olhadinha lá depois se quiserem. Então tá aí, considere duas cestas diferentes de bens. Então imagina que X e Y são cestas de bens, né? Tem um conjunto de bens num e tem um conjunto de bens na outra. Isso é uma cesta de bens. E a gente vai fazer essa análise em relação a essas duas cestas. Por exemplo, se a gente considera X minhoquinha Y, dizemos que o consumidor é indiferente entre X e Y. O que é equivalente a dizer que X é pelo menos tão bom quanto Y e Y é pelo menos tão bom quanto X. Então aquela relação ali de pelo menos tão bom eu vou explicar agora. Porque quando a gente usa essa simbologia de X, e essa boquinha com a minhoquinha aberta para o lado do X, em relação a Y, a gente quer dizer que X é fracamente preferível a Y. Também é certo dizer que nesse caso X é pelo menos tão bom quanto Y. Então é isso que a gente quer dizer, que existe uma preferência fraca por X, mas que o consumidor na verdade não descarta Y, né? Ele pode consumir Y também. Ele até gosta um pouco mais de Y, mas consome com uma preferência fraca a X. Então, essa ideia de fracamente preferível. A gente não vai trabalhar tanto ela assim, mas é interessante você saber que existe isso, né? Numa pós-graduação aí sim há um aprofundamento maior sobre essa questão. É como se você fosse comprar, sei lá, algum sorvete de sabor de morango e chocolate, e você gosta de morango, mas não quer dizer que você também não vai comer chocolate às vezes. Você só tem uma preferência assim, um pouco maior para morango. Então, na verdade, a gente diz que é fracamente preferível. Agora, quando a gente usa essa outra simbologia aqui, aí a gente tem uma relação de estrita preferência. Então, X é estritamente preferível a Y. A gente tem somente essa boquinha para o lado de X. Dizemos então que X é fortemente preferível a Y. Podemos também dizer que X é estritamente preferível a Y. Aí não tem dúvidas, né? Tu sempre vai escolher X porque ele sempre vai ser estritamente preferível a Y. Então no sorvete seria sorvete de morango e sorvete de uma coisa que seja muito ruim, sei lá, de limão, né? Ou qualquer outra coisa que não seja tão bom. Aí você só prefere morango, por exemplo. Então você tem uma estrita preferência por um bem em relação ao outro. Nesse caso aqui é um conjunto de bens, né? Mas dá para pensar assim em relação a um bem e outro também, é a mesma ideia. Ok, então são essas relações de preferências, né, que a gente pode dizer que existe. Né? Ou você é indiferente a alguma coisa, ou você tem uma fraca preferência entre alguma coisa e outra, ou você tem estrita preferência, né, entre as coisas. Você sabe o que você quer e o que você não quer. Essa é a ideia que está nessa simbologia toda, pessoal. Entendeu? Então vamos lá.
Se eu gosto de X, pelo menos tanto quanto eu gosto de Y, mas uma fraca preferência, mas ao mesmo tempo também eu gosto de Y, tanto quanto eu gosto de X, ele é pelo menos tão bom. E se essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, pessoal, aí eu tenho uma indiferença entre X e Y. Essa é a ideia. E o contrário é verdadeiro, né? Ou melhor, se eu gosto, tenho uma preferência de X em relação a Y, mas não de Y em relação a X, então aí eu tenho sim uma relação estrita. Eu nunca troco X por Y por X. Né? Eu sempre prefiro mais X do que Y. E a mesma coisa aqui, se eu acho X pelo menos tão bom, Y pelo menos tão bom quanto X, mas não X pelo menos tão bom quanto Y, aí eu tenho uma estrita preferência por Y nesse caso em relação a X. Então essa é toda, digamos assim, a lógica que tem em relação à simbologia das preferências. E no máximo a gente vai até aqui, eu posso usar isso em um momento ou outro na explicação, mas a gente não se aprofunda muito na questão dessa simbologia toda. Essa é, digamos assim, a simbologia que a gente usa, e se vocês forem fazer um concurso ou uma prova, não vai muito além disso nessa questão. Assim. É claro que você tem que saber identificar isso, a gente vai ver graficamente como identificar, assim, quando um é preferível ao outro, né? A análise gráfica é essencial. Mas na questão da análise das notações, esse aqui é suficiente, digamos assim, para esse entendimento que a gente precisa. Bacana. Então vamos ver as hipóteses que existem em relação à questão da preferência. Bom, uma coisa que é muito utilizada é a questão de que as preferências são completas. Isso significa que o consumidor poderá ordenar e comparar todas as cestas de bens do mercado, de forma que ele preferirá X em relação a Y, estritamente, ou Y estritamente a X, ou a indiferença entre X e Y. O que ele está querendo dizer nessa primeira hipótese é que a gente considera que os indivíduos são capazes de ordenar suas preferências. Eles não estão perdidos no meio do mercado, sem saber o que querem e o que não querem. Eles sabem ordenar suas preferências e compram aquilo que, dado aquilo que eles preferem, eles fazem suas escolhas. Essa é a ideia. Eles conseguem ordenar o que gostam mais e o que gostam menos. Essa é uma hipótese, claro, né? Uma hipótese meio que lógica, assim. Se o indivíduo ele não tem essa capacidade racional de saber o que quer ou não, aí, obviamente, essa hipótese não vai ser válida. Ou melhor, todas as hipóteses que a gente está levando aqui sobre as preferências, a gente considera uma certa racionalidade dos agentes, né? Não que ele vai acertar sempre, ele pode errar, isso tudo bem. A questão é que ele não vai ficar errando o tempo todo, ele tende a tomar decisões que são lógicas, né? Essa é a ideia. Então, as preferências são reflexivas. Neste caso, devemos supor que toda cesta é pelo menos tão boa contra outra cesta idêntica. E aqui é tranquilo, né? X é tão bom quanto ele mesmo, ou X é indiferente a X. O cara, quando vai, ele tem duas lojas e tem dois bens e são os mesmos bens, para ele tanto faz para a loja da esquerda, para a loja da direita, porque é o mesmo bem, ele não tem uma preferência melhor entre o bem e o mesmo bem. Parece meio lógico isso, mas a gente precisa manter essa lógica, inclusive, porque é uma lógica matemática para a gente conseguir trabalhar as questões da preferência de forma formal, digamos assim. Então, é claro que no mundo real pode existir outros fatores, né, que um produto, tu prefere uma loja em relação a outra, mas aí são outros fatores. Se for um produto puro, assim, digamos assim, não, é o mesmo produto, e qualquer outras questões de preferência são constantes, então ele tem que ser indiferente do produto ao mesmo produto, essa é a ideia. As preferências são transitivas. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas nem tanto. Que quer dizer o seguinte, o consumidor faz escolhas consistentes, né? Isto é, se ele escolhe X estritamente a Y e Y estritamente a Z, né? Uma terceira cesta, portanto, supomos que ele irá também considerar que X é estritamente a Z, dado que, né, já que X é estritamente a Y e Y é estritamente a Z, X deve ser estritamente a Z também, por ordenação, né? Caso contrário, o consumidor não conseguirá definir qual cesta é melhor entre X, Y e Z, porque daí ele desordena tudo, se caso ele preferir Z a X, dado que ele prefere X a Y, e dado que ele prefere Y a Z, ele entraria no... Dá para notar que ele entraria num ambiente circular de não saber qual cesta realmente é melhor do que outra,
sendo que uma sempre vai ser melhor que a outra. Então a gente precisa ter um ordenamento de preferência em que ele sabe quais cestas ele gosta mais e quais cestas ele gosta menos. Se isso é verdade, então a hipótese da transitividade está presente, ele consegue ordenar isso, ok? Eu até gostava de usar um exemplo bobo dos bairros, né, que alguém preferia morar, e o cara não sabia qual bairro era melhor, porque um sempre achava que era melhor que o outro, e ficar naquele ambiente circular. Mas não vou fazer esse exemplo dessa vez, não. Bom, as preferências são monotônicas, tá? E aí, o que é isso? Né? Bom, vou explicar. Também conhecido como a hipótese da não saciedade. Isso significa que o consumidor considera que mais é sempre melhor do que menos em relação ao bem. Uma função monótona, claro que é só para um exemplo, né, que é outra coisa, mas supondo que as preferências são uma função monótona, ela pode ser sempre crescente, monótona é isso, né, ou sempre decrescente. No caso das preferências, ela pode ser sempre crescente, por exemplo. Então ele nunca vai ser saciável, por isso que é a não saciedade. Ele sempre vai querer mais em relação aos bens, vamos supor assim. Né? É uma hipótese inicial, porque a gente vai quebrar ela, mas aqui ele vai sempre preferir mais dos bens do que menos. Né? Menos não é algo não preferível, digamos assim. Então essa é uma hipótese forte inicialmente, vamos considerar ela válida. Ela é válida dentro de um espaço, digamos assim, dentro de um certo limite, mas depois a gente vai quebrar essa hipótese. Mas para entender legal assim, essa questão das preferências, pessoal, é importante a gente ter em mente isso, que os indivíduos, como suposição, como hipótese, sempre preferem mais do que menos dos bens. Né? E que ele é bem válido, mas a gente vai ver que em determinados casos a gente vai ter saciedade em alguns bens. Mas agora não, agora a gente vai considerar só que não existe saciedade. Sempre mais vai ser melhor do que menos em relação aos bens, tá bom? Então são essas hipóteses até aqui que vai constituir essa teoria do consumidor que a gente está montando, principalmente em relação a essa questão das preferências, né, dos consumidores. Por suposição, considere a seguinte cesta, então, 5 cestas, X, Y, Z, W, H. Vocês podem ver que cada cesta contém quantidades diferentes de alimentação e vestuário. Por exemplo, X combina 80 unidades de alimentação e 2 de vestuário. Y combina 50 unidades de alimentação e 4 de vestuário. E assim por diante, vocês podem ver que ZWH também comportam quantidades diferentes entre esses dois bens. Legal? Então, e aí a gente considera então que essas quantidades pode ser uma escolha, né, de um indivíduo qualquer que pode consumir essas quantidades mensalmente. Tá bom? Bom, mas a gente vai botar agora isso num gráfico e vai fazer uma análise sobre essa questão das preferências, sobre essas cestas aí que estão nessa tabela aí. Bora lá? Então tá aqui, né, um gráfico onde contém X, Y e Z, tá vendo? Com aqueles valores, né, de alimentação e vestuário, sendo que o alimento está no eixo vertical e o vestuário no eixo horizontal. Bacana? Bom, o que a gente vai considerar como hipótese é que esses três X, Y e Z, essas três cestas de bens, são indiferentes entre si. Legal? Então, pessoal, X é tão bom quanto o Y, Y é tão bom quanto o Z. Ou a gente sabe que é aquela indiferença, né? Eu sou indiferente entre X, Y ou Z. Tanto faz, cada um tem o mesmo nível de utilidade por suposição, vamos considerar assim. Se isso é verdade, pessoal, a gente pode ligar todos esses pontos através de uma configuração de uma linha ou uma curva, né? Como a gente vai ver. E ela une não só esse ponto, como todos os outros pontos em comum, ou seja, todas as outras cestas que podem também apresentar o mesmo nível de satisfação, ou seja, está também indiferente entre x, y e z. Então tá aí essa curva que eu falei para vocês, ela representa a nossa função utilidade ou curva de indiferença. As duas coisas são semelhantes, mas diferentes. Assim, a curva de indiferença é essa análise gráfica, essa curva que vocês estão vendo aí,
dessa forma mesmo, e no final vocês têm uma função que representa ela, né? E normalmente ela é representada por uma função chamada de função de utilidade. Bacana? Então tá aí, né? Esses três pontos são diferentes entre si, e na verdade todos os pontos que estão em cima da curva de diferença são indiferentes entre si, ou seja, tanto faz para mim x, y, z, ou qualquer outro ponto que esteja sobre essa curva de indiferença. Bacana? Então, a cesta sobre a curva, né, oferece o mesmo nível de satisfação para o consumidor. Agora, se a gente pegar um ponto abaixo, aí já a situação muda, né? O ponto W, pessoal, ele tem outro conjunto ali, né, de quantidade de alimento e de vestuário, que está menor, né, do que aquele conjunto daquelas que estão em cima da curva de utilidade. Lembram como hipótese que mais é sempre melhor que menos, então menos não é melhor, é pior, né? Neste caso, a gente diz que o que está em cima da curva de diferença, neste caso, é estritamente melhor do que W, com certeza. Ok? Eles são diferentes entre si, mas são melhor que W, porque W não está na curva de indiferença. Então, X é estritamente melhor que W, preferível, desculpa, Y é estritamente preferível a W, Z é estritamente preferível a W. Tá ok? Bom, todas as cestas sobre a curva de utilidade X são estritamente preferível à cesta W. Bacana? E assim mesmo, pessoal, se a gente considerar então aquela última cesta que sobrou lá, H, tem a mesma lógica, ou seja, ela agora tem uma quantidade superior e uma combinação melhor. A gente vai ver que não é só a quantidade, mas a combinação também, né? Então, o que acontece? A priori, a gente vê que H é estritamente preferível a X, Y e Z. Claro, né? Ele está além da curva, né? Então, quanto maior as quantidades, mais preferível em relação à preferência do consumidor, né? Só que a gente pode ver que X, por exemplo, tem mais alimento e Z, por exemplo, tem mais vestuário. Só que a combinação de H entre vestuário e alimento, porque afinal de contas, ainda assim, H tem mais vestuário que X e mais alimento que Z. E tem uma combinação entre esses dois bens melhor, e a gente vai trabalhar melhor isso, porque essa combinação é melhor. A priori, a gente sabe que uma quantidade maior é estritamente preferível, mas a gente vai ver também que existem certas combinações que são melhores, que se encontram em uma região da curva de indiferença que são melhores que outras curvas, por exemplo. E aí, neste caso, H, então, se encontra sendo estritamente preferível a H, porque está além da curva. Então, além da curva, são pontos que são estritamente preferíveis ao que está na curva. São cestas de bens. Só que tanto W quanto H também possuem outras cestas que são indiferentes a eles, né? E que compõem outros pontos aí dentro dessa análise, só que não estão aparecendo agora, mas certamente tem. Então, esse conjunto de pontos que são diferentes a W formam também uma curva de indiferença, assim como um conjunto de pontos que é preferível a H também forma uma outra curva de indiferença. Então, daí a gente pode fazer com que outras curvas apareçam tanto para H quanto para W. E aí a gente tem um outro conjunto. A gente sabe que aqueles pontos que estão junto com W não são melhores do que aqueles pontos que estão lá com X, Y e Z. E aqueles pontos que estão com H, na curva de indiferença dela, são melhores que todos os anteriores, né? São estritamente preferíveis, digamos assim. Então, desculpa. O que a gente tem aí é o que se chama de mapa de indiferença, que é o conjunto de todas as curvas de indiferença. A gente sabe agora para onde caminha a preferência desse indivíduo. Caminha para sempre para curvas que estão superiores, né, às que estão mais próximas da origem. Então, quanto mais afastado da origem, são curvas que mostram uma preferência maior dos bens em relação àquelas que estão mais próximas à origem. Então, tá aí o conjunto de curvas de diferença é denominado mapa de indiferença. E a gente considera, então, que as funções de utilidade sempre apresentam uma curva que está num ponto maior, né,
mais elevados. São preferíveis aquelas que estão mais próximas da origem. Tá aí. Portanto, o nível de satisfação é maior para o consumidor quanto mais alto estiver a curva de indiferença. Só um momento. Então, pessoal, voltando aqui. Temos as curvas de indiferença não se cruzam. Então, essa aqui é uma hipótese também que não pode ser quebrada, né, de que elas não se cruzam. Porque se elas se cruzarem, pessoal, aí a gente tem um problema de indefinição também em relação às preferências. Por exemplo, se eu tivesse um ponto aqui, ó, vamos supor que aquele ponto H tivesse aqui, ó, tá? Vou pintar aqui, esse aqui é o H. Aí quem que é, digamos assim, preferível a quem? Bom, primeiramente é o seguinte, né? Como ele está numa curva acima de x, ele é estritamente preferível a x. Mas, por outro lado, ele também está na mesma curva que z. Então, ele é indiferente a z. Só que z está na mesma curva que y. Então, x, né, no caso. Então, x é indiferente a z. Mas, na verdade, h é estritamente preferível a z. Quando ele, na verdade, deveria ser indiferente. Então, a gente tem esse problema circular aí se apresentando, né, de indefinição novamente. E ali embaixo também tem uma outra definição disso, que é o seguinte: as curvas de diferença não podem se cruzar. Se eu fizesse, as cestas de bem x, y e z teriam todas de serem diferentes umas das outras, e assim não poderiam situar-se nas curvas de indiferenças distintas. Ou seja, não poderia. Então quebra a hipótese novamente. Então por isso, pessoal, que as curvas de indiferença não se cruzam. Legal? E aí vamos falar agora sobre a taxa marginal de substituição. O que é isso? É o quanto o consumidor estaria disposto a abrir mão do bem 2 para adquirir mais unidades do bem 1. Essa é uma pergunta, né? Quanto ele estaria disposto? Né? Vamos ver isso. Para responder essa questão, podemos utilizar o conceito chamado taxa marginal de substituição. Então tá aí, vamos entender, né? Está cheio de números esse. Mas bora lá. Então tem uma função de utilidade, né? x2 e x1 são duas cestas de bens, né? E vamos supor então que a gente está aqui nesse ponto A, ali em cima, né? O ponto A, e está querendo ir para o ponto B. Bom, aí para ir para o ponto B, claro, a gente está aumentando o consumo do x1 em mais uma unidade, né? Indo de 1 para 2 unidades. Só que a gente está reduzindo o consumo de x2 em 5 unidades, está perdendo 5 unidades. Então estamos abrindo mão de 5 unidades do bem 2 para ter mais uma unidade do bem 1. Até aí tudo bem. Então essa região ali, a taxa marginal de substituição vai se dar pela variação, né, do x2 dividido pela a razão, né, digamos assim, da variação do x1. Forma discreta de se calcular. Como aqui é uma curva que é decrescente, a gente vai falar já sobre isso, é negativo, né, essa inclinação. Então, tá aí. Então, vai ser menos 5, perdeu 5, né, e aumentou 1 para o bem 1. Se a gente botar ali a taxa marginal de substituição, é simplesmente calculada como 5. Né? Ou seja, menos 5 dividido por 1, menos por menos vai dar mais, então a taxa marginal de substituição é igual a 5. E de B para C a gente pode calcular também. Só que no caso vai perder 3 para aumentar uma unidade do bem 1. Vai perder 3 do bem 2 para aumentar. 3 dividido por 1 vai dar a mesma coisa. Taxa marginal de substituição é igual a 3. E de C para D também. Só que agora vai ser 2, né, a queda. Então a taxa marginal vai ser 2. E de D para E vai ser 1. E vocês podem notar o quê? Que ela é decrescente. Ou seja, cada vez mais que eu estou substituindo um bem pelo outro, essa taxa marginal de substituição vai caindo, né? Então a taxa marginal de substituição é decrescente, pessoal.
Portanto, a taxa marginal de substituição é decrescente. Significa que o consumidor está disposto a trocar cada vez menos de uma mercadoria pela outra. Ele prefere balanceamento maior entre as mercadorias do que os extremos. Então, por que isso? Se ele está lá no ponto A, que é extremo, ele tem muito do bem 2 e pouco do bem 1. Então, ele prefere trocar mais do bem 2 pelo bem 1. Só que cada vez que ele vai trocando, então ele já vai adquirindo mais do bem 2 e vai reduzindo o bem 1. Então essa taxa vai reduzindo porque ele quer um maior balanceamento. Ele não quer agora ir para o outro extremo e ficar só com o bem 1. Ele quer ficar com um pouco mais equilibrado entre os dois bens. Então por isso que essa taxa declina à medida que ele vai trocando entre um bem pelo outro. Essa é a ideia. Por isso que a curva é decrescente, né, entre os bens. É uma relação negativa. Eu tenho uma troca, um trade-off para manter o quê? O mesmo nível de preferência. E claro que todos os pontos A, B, C e D, como vocês podem ver, estão em cima da mesma curva de indiferença. Então apresenta o mesmo nível de satisfação. Mas é decrescente a troca entre os bens para mim manter constante esse nível de satisfação. Eu tenho muito do bem 2 e pouco do bem 1. Então, para manter o mesmo nível de satisfação, eu preciso trocar então muito do bem 2 por um pouco mais do bem 1. E assim, essa troca vai se mantendo decrescente e eu mantenho mais ou menos o mesmo nível de satisfação entre esses pontos. Essa é a ideia que está por trás. Bacana? Então tá aí as trocas, né, que a gente viu. Ok. E aí, seguinte, Então, pessoal, as curvas de indiferença são convexas. Isso aqui é uma hipótese, só eu botei ela mais adiante porque não tinha, para não carregar lá no início, lá com muitas hipóteses, e essa aqui ela precisa de uma explicação um pouquinho melhor para você entender. Então, separei ela, acho que didaticamente é a melhor opção. Então, para a maioria dos bens, existem exceções, é claro, as curvas de indiferença são convexas. O que é isso? Ou seja, arqueadas para dentro, pois quando a taxa marginal de substituição é decrescente, temos que a inclinação da curva de diferença aumenta quando nós movimentamos para baixo ao longo da curva. O que é isso? Vamos tentar entender aqui. Pegando aqui então o gráfico, né, ela tem esse formato arqueado em direção à origem, digamos assim. Tá? Isso significa que essa curva de indiferença é convexa, legal? E essa convexidade ela tem um sentido prático, assim, né? Ela tem um porquê de existir. Vamos entender agora, que tem a ver com aquilo que eu falei para vocês agora há pouco sobre a questão das cestas não ser somente uma questão de quantidade maior, mas sim de combinação entre essas quantidades. E agora vocês vão entender melhor isso. Vamos ver isso aqui, ó. Isso aqui seria uma área, toda uma área, digamos assim, acima das curvas de indiferença. E o que essa área a gente sabe sobre ela? Bom, é um conjunto de cestas estritamente preferíveis às cestas que estão em cima da curva. Então, toda essa área acima da curva de indiferença, a gente sabe que é estritamente preferível a ela. Bacana? Tá, e aí? Bom, então, dito isso, vamos fazer a seguinte análise. Considere dois pontos em cima da curva, o ponto A e o ponto B, tá? Tá aí os dois pontos. E agora é o seguinte, a gente sabe o quê? O que a gente sabe desses pontos? A gente sabe que eles são indiferentes entre si porque estão em cima da mesma curva de indiferença. Mas agora note o seguinte, né? Se a gente traçar uma reta entre os pontos A e B e considerarmos um ponto C, digamos assim, que esteja bem no meio, bem no ponto médio, né, entre A e B, em cima dessa reta, podemos notar que a média entre as cestas é estritamente melhor que A e B. Ou seja, vamos traçar aqui então a reta e botar o ponto C bem no meio. Então seria uma média entre A e B. Bom, esse ponto C, pessoal, vocês podem ver que ele não está em cima da curva de diferença. Ele está além. Quando está além, a gente já sabe o que acontece, né? Ele é estritamente preferível. Olha, ele é uma média, então se pegar o valor de A e o valor de B e dividir por 2, você vai chegar no ponto C, né? E ele é estritamente preferível a A e estritamente preferível a B, pela definição que a gente teve até aqui, né? E ele também, com certeza, faz parte de uma outra curva de indiferença que é superior à curva de indiferença onde está A e B. Então, essa é a questão, é que os indivíduos eles preferem a média do que os extremos. É isso que essa análise está querendo dizer. Portanto, o ponto médio, C, pertence a uma curva de indiferença de um nível superior
de forma que o consumidor prefere um consumo equilibrado, estritamente, a um consumo extremo. Então essa é a ideia que está por trás. Ele não prefere ter o ponto A nem o ponto B, ele prefere o C, ele prefere o equilíbrio entre os dois pontos. Ok, pessoal? Então, como eu disse para vocês, aí tem uma curva de indiferença que está... E aí onde C está contido, ele é acima, né, da curva de indiferença de A e B. Então, os indivíduos preferem as médias, um meio, né, digamos assim, do que os extremos. E isso, então, é representado por uma curva convexa. Ela representa essa preferência pelas médias do que pelos extremos, né? Então, quando tu vê uma curva de indiferença convexa, a gente diz que esse tipo de curva de preferência é uma curva de preferência bem comportada, ou uma curva de preferência normal, digamos assim, né? Então, agora a gente vai analisar as curvas de indiferença entre os diferentes bens. Então, na verdade, existem outros tipos de curvas de indiferenças que não são tão bem comportadas quanto a gente viu a última. A curva convexa é o caminho normal da maioria dos bens, mas para outros bens em específico existe um comportamento diferente, né? E uma curva diferente pode se apresentar. Isso que a gente vai ver agora. A curva de diferença para bens substitutos perfeitos, ela tem uma seguinte particularidade. Vamos supor que suco de laranja e suco de abacaxi têm o mesmo nível de satisfação, ok? Se isso é verdade, a curva de diferença para substitutos perfeitos é necessariamente uma reta, né? Por quê? Vamos supor que 4 copos de sucos seja suficiente para uma pessoa durante o dia. Para ela tanto faz se abacaxi ou laranja, ou seja, eles são substitutos perfeitos. Nesse caso, ela pode tomar 2 de abacaxi e 2 de laranja, ou 3 de laranja, 1 de abacaxi, 3 de abacaxi, 1 de laranja, ou pode tomar somente um tipo de suco, só laranja ou só abacaxi. Então veja que nesse caso aqui os extremos não faz diferença, assim, tanto faz ter a média ou os extremos, o nível de satisfação é o mesmo. Isso ocorre, e a taxa aqui no caso marginal de substituição é constante, sempre vai ser um determinado valor. Nesse caso é a unidade, porque tu troca um pelo outro, né? Um por um. Então o que a gente tira é que bens substitutos perfeitos apresentam uma taxa marginal de substituição constante, ok? Bens complementares perfeitos. Aqui você tem outro comportamento. Os complementares perfeitos é quando você sempre utiliza ou consome os dois bens em conjunto e sempre na mesma magnitude. Por exemplo, tênis esquerdo e tênis do pé direito. Você vai estar sempre consumindo os dois juntos. Nesse caso, a curva de indiferença vai ser apresentada dessa forma, tipo um L, né? Isso porque você vai consumir sempre um par, né? O tênis direito e esquerdo sempre. E não aumenta o seu nível de satisfação se você consumir somente mais um par ou 2 a mais do tênis esquerdo. Isso vai manter seu nível de satisfação constante. Agora, você consegue aumentar aí para uma nova curva de indiferença se aumentar a quantidade, né, dos dois pares. Aí você vai estar indo para curvas de indiferença mais altas, como está aí no gráfico. Aí. Então é um L, né, uma curva quebrada, digamos assim. Por conta de ser assim, então a taxa marginal ela vai de 0 a infinito, porque não existe uma derivada nesse ponto. Ok. Então tá aí. Esses são então substitutos perfeitos e complementares perfeitos. Apresenta essa curva de indiferença, né, entre os bens. Agora a gente fala de um bem neutro, né, um bem que não apresenta, por exemplo, o indivíduo ele gosta de cinema, mas ele não é que ele não gosta de teatro, mas para ele tanto faz teatro, se ele vai assistindo cinema ele gosta. Então o que acontece? Quando é um bem neutro, a gente tem a curva de diferença como uma reta, né? Então assim, uma quantidade maior de teatro não vai aumentar a satisfação de indivíduo, ele vai manter constante, né?
Então esse é um bem neutro. Mas o outro bem não, o cinema, quanto maior a quantidade que ele consumir, maior é o nível de satisfação dele. Então o nível de satisfação aumenta enquanto aumenta a quantidade de cinema. E tem também a relação de um bem e um mal. O mal aí sim é algo que você não quer. Então tem poluição visual e informação. Informação você quer, mas poluição visual não. Então quando é assim, as curvas de indiferenças têm esse formato, né? Ela é convexa em direção ao mal, aquilo que ele não quer. Então se você traçasse uma reta, no meio, o nível maior de satisfação está em direção à informação. Quanto mais informação, melhor. Quanto menos poluição visual, melhor. Essa é a ideia. Um bem e um mal, só que agora o outro lado, né, colocando acidentes que ninguém quer de um lado e bebidas de outro. Você não deve beber quando dirigir, todo mundo já sabe disso, você não é multado. Então você até gosta de beber, vamos dizer, uma pessoa que gosta de beber, obviamente que não exageradamente, e em momentos de, sei lá, confraternização, coisa assim, mas aí não deve dirigir, né? Então menos acidentes é melhor. Então a direção do satisfação está novamente para o lugar em que a média seria melhor. No caso, se fizer uma média entre 2 pontos, estaria para dentro do arco, então a geração, a bebida, né? Dá mais satisfação, mais bebida, só que menos acidentes, essa é a ideia. E curva de indiferenças côncavas, que daí seria outro formato, desse sentido aqui. Elas representam também alguns tipos de bem, quando você não prefere os extremos, é melhor, quando você não prefere mais os meios, mas sim os extremos, por exemplo, jornal ou televisão. Para se informar, você utiliza ou um ou outro, né? Você não quer perder muito tempo com os dois, fazendo a mesma coisa nos dois casos. Então, nesse caso, se eu traçar uma média aqui, pessoal, pode ver que o arco está agora em pior situação do que os extremos, né? Então, por quê? Porque está numa curva de diferença abaixo. Então, os pontos extremos, no caso A e B, seria melhor. Então, eu só vejo televisão ou só leio jornal. Né? Fazer as duas coisas não é tão satisfatoriamente bom assim. Então, curvas côncavas têm esse comportamento em qual os extremos são melhor que os meios, ok? E o ponto de saciedade? O que é o ponto de saciedade? O ponto de saciedade, pessoal, é esse aí, ó. Tá aí o ponto de saciedade. Mas vamos agora colocar as curvas de diferença em torno deles. As curvas de diferença estariam em torno do ponto de saciedade. O ponto de saciedade seria com certeza o ponto onde eu não ia querer mais entre os bens, nem menos. Eu queria exatamente essa quantidade. Seria onde eu estaria satisfeito com o consumo desses bens. Então vamos analisar, sabendo que o ponto é isso, vamos analisar esses quadrantes em torno do ponto. Olhem que o primeiro quadrante aqui embaixo é exatamente as curvas de indiferença que a gente está trabalhando, não é? Elas são convexas, né? Então aí está x1 e x2, que não vou dizer ótimo, mas que são saciados, né? Essa quantidade de x1 estrela e x2 estrela são os pontos na qual x1 e x2 estão saciados. Então veja bem, eu aumento a minha satisfação indo em direção à saciedade. Aqui eu não sou satisfeito nessa primeira curva de diferença no primeiro quadrante. Então aumentando é aquela análise que a gente fez, né? Eu estou tendo maior satisfação quanto maior eu consumir. Isso vai ser válido até o ponto de saciedade. Aí já não é mais válido, eu fico ali é estável, ok? Mas veja então, que tendo um ponto de saciedade, ainda nesse primeiro quadrante, o comportamento das curvas de diferença é o comportamento padrão, o comportamento de uma curva bem comportada, como eu falei para vocês. Mas imagina se a gente tivesse um outro ponto, vou botar aqui, vamos supor aqui, ó, tivesse um ponto aqui, aí pessoal, pode ver que um ponto aqui, se eu tivesse nesse ponto, vocês estão vendo aí, vou botar aqui ponto A, sei lá. Bom, o consumo nesse ponto, o que ele representa? Bom, ele representa, eu vou desenhar aqui para vocês, um x1, mais ou menos aqui nesse nível. E o x2 vai ser aqui, um x2 aqui.
Notem que o x2 eu não estou satisfeito. O x2 estaria satisfeito lá em x2 estrela. Então eu consumiria mais o x2. E x1? X1 eu estou não só satisfeito, tem mais do que eu gostaria. Então quando eu tenho mais do que eu gostaria, ele se torna um mal, se torna uma coisa que eu não gostaria mais, tem em excesso. Então a satisfação aumenta com redução do x1, ou seja, como se ele fosse um mal. Então a direção em que eu vou é nessa, aumentando x2 e reduzindo x1. Ou seja, em direção a ponto de saciedade novamente. Aumenta a satisfação indo na direção aonde a convexidade ocorre, né, da curva. Nesse caso, é exatamente a relação entre um mal e um bem, como a gente viu anteriormente. Ela é convexa em direção ao bem. No caso aqui, o bem seria o x2 e o mal seria o x1, aquilo que eu quero reduzir, e o x2 é aquilo que eu quero aumentar. A mesma coisa se eu tivesse uma curva que estiver, ou melhor, um ponto que estivesse aqui, aí vocês já entenderam, né? Vocês podem ver que, x2 eu tenho em excesso, vai estar aqui em cima. Opa, parece um 1,2. E o x1 vai arrumar. Eita. O x1 vai estar aqui embaixo. E o x1 está aquém, né, do x1 saciado. Então eu quero mais x1 e quero menos x2. Então pode ser que o x2 agora tem um comportamento de um mal e o x1 o comportamento ainda de um bem. Eu quero aumentar o consumo dele. Então a tendência é ir em direção novamente à saciedade, ao ponto de saciedade. Então até aí está entendido, né, como é que eu complemento um bem e um mal. A gente viu esses gráficos de certa forma antes, agora entendeu melhor eles. E se eu tivesse aqui, ó, nesse ponto, pessoal, aí eu vou ter o seguinte, né? Os dois estão em excesso. x2, opa, agora apareceu isso aí. Não era para ser surpresa, mas tudo bem. x2 e x1 estão em excesso, eu quero reduzir ambos, só que eu não vou diretamente ao ponto de saciedade. Por quê? Porque como os dois são maus, né, digamos assim, e essas curvas são convexas, eu quero ir para os extremos. Lembram disso? São convexas, não são côncavas, são curvas côncavas. A concavidade me diz que os extremos são melhor que os meios, então eu não quero continuar no meio, eu quero ir para os extremos. Então eu vou para x2 ou para x1 e dali eu vou reduzir até o ponto de saciedade. Então essa é a lógica que está aqui, entendeu? Então esse é o ponto de saciedade. Através desse ponto, né, que eu esteja na região onde os dois estão em excesso. Eu vou para os extremos e nos extremos eu caio então em direção à saciedade, essa é a ideia. Então são as curvas côncavas dessa região aí. Então no final, o ponto de saciedade leva com que o bem, se eu tiver em excesso, ele se comporta como um mal, e eu tenho um ponto de saciedade onde eu não quero mais o consumo desse bem. Quanto mais eu consumir até esse ponto, maior é a minha satisfação. Então aqui mais ou menos engloba todo o ponto de vista dessa questão da teoria das preferências. Bacana? Então é basicamente isso aí, pessoal, essa primeira aula aí de teoria do consumidor. Aqui teria um vídeo, né? Eu e o lápis. É um vídeo bem bacana. Vou deixar vocês olharem. É muito bacana esse vídeo, vale a pena. Quem não viu, vale a pena ver. Quem já viu, vale a pena ver de novo, né? Foi o Milton Friedman que uma vez falou sobre essa questão do lápis, no discurso que tem até na internet dele, né? E aí alguém fez esse vídeo, aí essa fundação fez esse vídeo, é maravilhoso. Mas fala mais sobre o Milton Friedman. Milton Friedman, claro, não sei se vai falar dele, acho que não. Mas fala mais do Adam Smith, tem até um trecho do livro do Adam Smith muito bonito, né? Na filosofia dele, que é descrito aí, mais pro final do vídeo, e é muito legal. Dê uma olhada aí. E era isso, pessoal. E até a próxima aula. Este é o mundo em que vivemos. Se não estivéssemos cercados por ele diariamente, caso não o víssemos como um fato consumado,
ficaríamos estupefatos com a sua complexidade e genialidade. Este é um lápis comum, feito de madeira. Você pode pensar que um lápis é algo simples. É grande a probabilidade de você já ter utilizado um antes de ter aprendido a ler e a escrever, mas só porque ele é familiar não significa que ele é simples. Ao contrário, trata-se de um objeto complicado, elaborado, bonito e elegante. Sua existência é fantástica demais para que uma pessoa realmente consiga compreendê-la inteiramente. Eis os materiais básicos que formam um lápis: grafite, madeira, metal e borracha. Mas se você tivesse todos estes elementos imediatamente à sua frente, será que você conseguiria fazer um lápis? Não é tão fácil quanto você talvez imagine. Na realidade, absolutamente nenhuma pessoa na face da Terra poderia fazer um lápis sem a ajuda de inúmeras outras. E este é o segredo para se entender o mundo. Um lápis, assim como você e eu, é o resultado final de uma vasta e complexa árvore genealógica. Uma verdadeira sinfonia que se espalha por todo o globo. Por meio de seu trabalho e conhecimento, um grande número de pessoas participou da fabricação deste simples lápis. E ao contrário da árvore genealógica deste espectador, a árvore genealógica deste lápis começa em uma verdadeira árvore. O mais imediato ancestral do lápis é uma árvore em uma floresta. Mas os lenhadores que extraem a madeira da árvore também são os ancestrais do lápis. E estes homens não trabalham sozinhos. Eles são auxiliados pelas pessoas e empresas que fabricam as serras, as cordas e várias outras ferramentas que eles utilizam. Todos também são ancestrais do nosso lápis. A garçonete de um restaurante local que serve almoço para os madeireiros também é ancestral do nosso lápis. Assim como as milhares de pessoas envolvidas na produção daquela simples refeição do meio-dia. Ao longo do tempo e do espaço, essa rede só faz crescer. Pense nas estradas, nos navios, nos sistemas de comunicação e nas pessoas que os projetaram, os construíram e fazem sua manutenção. Todas elas são necessárias para fazer com que a madeira seja levada para as serrarias e fábricas que processam a madeira. Todas elas são também ancestrais do lápis. E mesmo com o trabalho de todas essas pessoas, tudo que vimos é uma tábua de madeira descolorada, a metade nua do corpo de um lápis de madeira. Mas sua árvore genealógica é maior e mais abrangente. A grafite é extraída na China e no Sri Lanka. Na fábrica do lápis, a grafite é misturada com argila e outros materiais. É aquecida e em seguida é perfilada, secada e assada em um forno. Pessoas de diferentes continentes, de diferentes culturas, trabalham e cooperam de modo a fazer com que todos estes materiais, grafites, vernizes, sejam produzidos ao redor de todo o mundo. E o mesmo pode ser dito da borracha. A borracha é o resultado final de um ramo da árvore genealógica, similarmente complexo e exótico. Assim como o pedaço de metal na ponta superior, cujo material foi minerado, refinado e transportado ao redor de todo o mundo. Cada parte do lápis é resultado da colaboração e da cooperação de milhões de pessoas. Juntas, elas formam um processo que está em constante alteração e adaptação. Uma mudança na disponibilidade ou no custo do material em uma determinada localidade pode fazer com que outra fonte se torne mais desejável, e todo o processo se altera com grande fluidez. E há um fato ainda mais espantoso: a completa ausência de um planejamento central, a ausência de uma autoridade dando ordens e ditando essas inúmeras ações que levam ao surgimento de um lápis. Cada membro desta árvore genealógica fornece apenas uma pequena fatia do conhecimento necessário para se fabricar um lápis. E eles fazem isso voluntariamente, não porque eles necessariamente queiram mais lápis ou gostem de lápis, mas porque, ao trabalharem neste processo de criação, eles ofertam sua mão de obra em troca de salários. Salários estes que lhe permitirão comprar aquilo que querem. O que você está vendo é o mercado em funcionamento, a espontânea configuração das criativas energias humanas, de milhões de pessoas, com suas várias habilidades e talentos, organizando-se voluntariamente em resposta aos desejos e às necessidades humanas, como se fossem lideradas por uma mão invisível, com o intuito de promover um fim que não fazia parte da intenção. A cada segundo de nossas vidas, nos beneficiamos dos produtos criados pela cooperação espontânea que ocorre no mercado. Este é o mundo moderno. Ele é milagroso, é complexo e evolui a cada dia.
desde que as pessoas sejam livres para interagirem umas com as outras. Se as criativas energias da humanidade forem deixadas livres de obstáculos, com plena liberdade de criação e atuação, não há limites para o que poderemos alcançar. É isso aí. Beleza.